Salve, salve, seus otakus e minhas queridas otomés, eu sou o Diego e hoje vamos conhecer um prota que faz parte de uma organização do mal, que é enviado para conquistar um mundo cheio de perigos. Estamos falando do anime Sentou Hakishimasu. E se você está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, otaku, já faça a posição de mãos supremas e aplique o jutsu de 1000 anos de morte no botão de se inscrever, pois teremos vídeos todas as semanas. Sem mais demoras, vamos pro anime! Uma corporação do mal conhecida como Kisaragi está perto de alcançar a dominação total do mundo. Eles estão de olho em vários outros planetas neste universo, parecidos com a Terra, em que eles poderiam potencialmente conquistar. O agente de combate 6 é um homem vulgar, perverso e excessivamente confiante. Ele é escolhido para ser enviado para um desses mundos, porém fica bastante relutante em ir. Mas duas líderes da corporação Kisaragi, Astaroth e Belial, explicam que ele será demitido uma vez que eles conquistarem o mundo. 6 fica bastante revoltado, mas Astaroth rapidamente o cala. Enquanto informam sobre sua missão, elas apresentam sua nova parceira chamada Alice, que é um androide construído pela Kisaragi, que tem a aparência de uma jovem. Uma vez que eles sabem que 6 não é muito brilhante, eles fizeram com que ela o apoiasse e pensasse em soluções para problemas que poderiam surgir. A missão de 6 será encontrar um lugar seguro para construir um teletransportador no outro mundo, para que ele possa retornar a Kisaragi, e depois investigar o local para qualquer possível ameaça contra eles. Mas antes de ir, Astaroth diz a ele que ele deve voltar a qualquer custo, e 6 se sente no direito de beijá-la, mas ela o recusa. 6 e Alice são enviados para o outro mundo. Assim que eles chegam ao novo mundo, Alice dá a 6 um tiro de reforço de nanomáquinas, que irá ajudá-lo a permanecer saudável e imune a quaisquer doenças ou venenos que eles possam encontrar. Ela explica que 6 precisará fazer coisas malvadas, a fim de obter pontos de maldade que ele pode gastar usando a miniatura de teletransporte amarrada em seu pulso e obter equipamentos muito poderosos. Enquanto caminham para uma cidade próxima, eles acabam sendo atacados por alguns monstros. Alice usa alguns dos pontos de 6 para conseguir uma espingarda, e os dois são capazes de se defender do ataque. Naquele momento, os guardas do reino em que estão atualmente aparecem, liderados por uma bela mulher chamada Snow, que é a comandante da guarda real. Depois que Alice a convence de sua história de origem falsa, Snow os leva para sua cidade. Quando eles entram, se torna aparente que havia uma civilização antiga, mas avançada, que viveu neste mundo em algum momento no passado. Além de que tanto 6 e Alice ficam chocados ao ouvir que existe magia naquele lugar. Eles são escoltados para o palácio, onde encontram a princesa do reino, Tidis. Enquanto 6 tem pensamentos perversos sobre ela, Tidis conta sobre sua luta que seu povo está passando, pois eles estão em guerra com os demônios, e um monstro extremamente poderoso chamado Rei da Areia está transformando as terras férteis do Rei Demônio em um deserto, então eles são forçados a expandir para outras terras. Por causa dessa situação terrível, a princesa pede a 6 e Alice para emprestar de sua força e lutar contra o exército demoníaco, considerando que eles foram capazes de eliminar um bando inteiro de monstros por conta própria. Já que Snow trouxe os dois para o reino, eles se tornaram sua responsabilidade, mas ela está feliz com isso, já que poderá trazer grande riqueza e prestígio rapidamente, tornando-se evidente que ela é obcecada por dinheiro e status, e fará o que for preciso para ficar rica rapidamente. Enquanto pensa no que eles devem fazer, Alice acaba se deparando com um artefato sagrado do reino. Snow explica que é um dispositivo mágico do passado, que pode fornecer água potável, fazendo chover quando a família real dá o comando, mas está quebrado e não funciona já faz um tempo. Alice rapidamente percebe que é uma máquina avançada, e não um dispositivo mágico, e ela é capaz de consertá-lo. Ao ouvir isso, Snow rapidamente corre para buscar a princesa, feliz pelo fato de que ela ganhará o crédito pelo trabalho. O dispositivo é consertado rapidamente, e quando pede uma nova senha que servirá como comando de ativação, 6 define uma senha que é muito vulgar, mas a princesa ouviu tudo, e não está contente com o que eles fizeram, e a única razão pela qual eles não foram executados é porque eles realmente consertaram o dispositivo no início. O rei quer bani-los do reino, mas a princesa Tidis pede a seu pai que eles sejam autorizados a ficar e servi-la, uma vez que eles provaram ter conhecimento valioso e proeza. Portanto, 6 e Alice são colocados sob o comando direto de Tidis, enquanto Snow é repreendida e rebaixada de seu posto, pois ela assumiu a responsabilidade de trazer os dois para o reino em primeiro lugar. Enquanto recrutavam membros para sua unidade, 6 e Alice percebem que há apenas mulheres e homens idosos. Snow explica que a maioria dos homens jovens foram dizimados na guerra contra os demônios. Snow quer permanecer no comando e recrutar pessoas
faz como ela achar melhor, mas Alice rapidamente a para. E seguindo as escolhas de Alice, eles recrutam duas meninas, sendo a primeira Rose, uma quimera de combate artificial com a aparência de uma garota. Ela possui a capacidade de absorver os poderes de qualquer monstro que ela comer. A próxima integrante é Green, que é uma feiticeira do deus da morte e do desastre, Zenarif, com a capacidade de lançar magias na forma de maldições. Infelizmente, as maldições têm a chance de sair pela culatra. Ela gosta de flertar bastante, então Seis decide provocá-la, revelando que ela é de fato muito desesperada e pegajosa. Snow quer assumir o comando da unidade, mas Seis se recusa a aceitar isso, quando os dois entram em um combate, com Seis assediando-a de uma maneira muito desajeitada. Snow fica furiosa e tenta matá-lo quando a princesa aparece de repente, interrompendo o combate. No dia seguinte, uma batalha entre o reino e os demônios está prestes a acontecer, e em vez de se juntar às forças do reino atacando o acampamento demoníaco, Seis e Alice levam sua unidade para emboscar e destruir os suprimentos dos demônios. Snow afirma que tal ato é desonroso, mas seus protestos são ignorados. Eles atacam as tropas de suprimentos, que prova ser uma tarefa simples, pois os monstros são bem fracos, mas de repente um poderoso demônio montado em um grifo aparece. Ela se apresenta como Raine, um dos 4 demônios de elite, com sua capacidade de criar e manipular fogo. Ela acaba por ser uma oponente muito formidável, mas naquele momento, outro demônio poderoso aparece e mata a Green com apenas um golpe, antes mesmo que ela perceba o que está acontecendo. Seu nome é Gadalkan, e ele também é um dos 4 demônios de elite. Com a morte de Green, Raine decide que não vai mais lutar, e se retira, deixando Gadalkan para trás. Seis está enfurecido por ele ter matado Green, e está determinado a acabar com ele, mas antes que eles possam lutar, Gadalkan é forçado a se retirar, pois sua presença é necessária em outro lugar. Snow tenta acalmar Seis, explicando que Green não está verdadeiramente morta, pois ela é capaz de voltar à vida no altar de seu deus, independentemente de quantas vezes ela morrer. Depois que eles levam Green para o altar e deixam para trás algumas ofertas, ela volta à vida, e Seis sente pena dela quando ela diz que as pessoas falam que ela é esquisita. Então, para fazê-la se sentir melhor, Seis usa alguns de seus pontos malignos para colocá-la em uma cadeira de rodas moderna. Com a cadeira de rodas, os dois correm pela cidade e se divertem, atrapalhando casais aleatórios. Enquanto estão fazendo isso, Green revela que ela pode realmente andar, mas uma de suas maldições no passado foi um tiro pela culatra, o que a tornou incapaz de usar sapatos, e opta por não andar descalça, utilizando uma cadeira de rodas. De volta ao palácio, o rei e seus generais estão chocados com o fato de que Seis e sua unidade conseguiram forçar o exército demoníaco a recuar, porque perderam todos os seus suprimentos. Graças à emboscada de Seis, a princesa diz que agora eles só precisam esperar pelo escolhido, com uma marca em sua mão para salvá-los dos monstros e derrotar o Lorde Demônio. Acreditando que ele é o escolhido, Seis mostra a marca em sua mão, mas acaba sendo uma mordida de um inseto mortal. Felizmente para Seis, as nanomáquinas que Alice injetou nele impedem que quaisquer efeitos da mordida se manifestem. Mais tarde, eles recebem a notícia que o escolhido foi derrotado pelos demônios na Torre do Espanador, mas felizmente o escolhido continua vivo. No entanto, isso tornou difícil para o reino se defender dos ataques do Lorde Demônio. A fim de virar o resultado da batalha, eles querem assumir o controle do antigo tesouro na torre, que eles vão atacar. Seis sugere um plano bastante covarde, mas que pode funcionar, mas os outros generais recusam, por não ser honroso. No outro dia, a batalha pela torre começa, e Seis com sua unidade estão esperando anoitecer, até Green acordar, para começarem a agir, mas Snow não consegue ficar parada esperando, então ela vai lutar por conta própria. Antes de anoitecer, Snow retorna completamente exausta e sem resultados, mas uma vez que todos eles se reagruparam, Seis leva todos para o lado de trás da torre, onde eles começam a subir com a ajuda de uma ferramenta de escalada moderna e útil. Usando as estacas de metais, eles sobem a torre com facilidade, e uma vez que Snow está esgotada, ela tem problemas para escalar, mas Seis a salva antes que ela caia em sua perdição. Mas para grande parte de seu desânimo, Seis decide carregá-la durante o resto do caminho. Chegando ao topo, ele sorrateiramente pega os dois poderosos demônios no comando da torre de surpresa, e isso lhes permite tirar vantagem da situação. Em seguida, força o outro a render-se para salvar a vida de seu camarada. Assim, Seis ganha pontos de maldade, enquanto também conquista a torre com sucesso. O exército demoníaco não está esperando um contra-ataque. Tendo Raine liderando um ataque contra o reino, o general envia Seis e sua unidade para ajudar a lidar com a situação. Enquanto as forças do reino estão indo lutar frente a frente com os demônios, Snow decide duelar
lutar contra Raine. Rose vai atrás do grifo, e Alice cuida de Green, que conseguiu se machucar antes da luta começar, sobrando para 6 e lidar com um inimigo de aparência mais problemática, um golem mágico gigante. Seus golpes não afetam o golem, então 6 é forçado a ativar a habilidade de seu traje, liberando o limite e deixando-o mais forte por um curto período de tempo. Graças a isso, ele é capaz de dominar o golem, a tempo de Alice obter alguns explosivos teletransportados para eles, explodindo o golem, mas desde que 6 usou a liberação de limite do traje, ele precisa se recuperar, mas durante esse tempo, 6 é incapaz de se mover. Enquanto isso, Snow não consegue vencer Raine, que veio para acabar com 6. Assim que Raine está prestes a liberar sua magia, Green salva o dia, por lançar uma maldição paralisante sobre ela. Enquanto Raine é incapaz de se mover, ela tenta convencer 6 a se juntar aos demônios, seduzindo-o com a perspectiva de fazer coisas lascivas com muitos dos diferentes tipos de demônios. A maldição desaparece e eles estão prestes a selar um acordo, mas Snow salta para atacar e corta o catalisador mágico de Raine, que enfraquece severamente a potência de sua magia. Vendo quão importante o catalisador é para Raine, 6 a força a fazer coisas embaraçosas na frente de seus exércitos, mas mesmo quando obedece todas as suas ordens, ele se recusa a devolver o catalisador para ela. Assim, Raine recua com o exército demoníaco, e as forças do reino saem vitoriosas. Depois que terminam de celebrar a vitória, um dos generais do rei que odeia 6 se aproxima de Snow. Ele diz a ela que se ela encontrar ou apresentar evidências de que 6 é um espião de outro reino, ele vai se certificar de que ela receba sua posição anterior como comandante da guarda real. Porém, Snow não está interessado em trair 6, mas quando ela se aproxima de seu quarto, ela ouve ele e Alice falando sobre sua missão original, revelando que eles são espiões de um reino estrangeiro. Se sentindo completamente traída, Snow força 6 e Alice a deixar a cidade e desfazer seu vínculo com eles, impedindo que eles sejam jogados na masmorra e executados. Mesmo que ela não conte a ninguém o que houve, ela recebe seu antigo posto, reintegrado pelo general que tentou subordiná-la, que acha que ela fez o que ele pediu. 6 e Alice conseguiram um esconderijo não muito longe da cidade, onde Alice começa a construção do dispositivo de teletransporte que eles precisam, mas para configurar o teletransportador levará algum tempo. Assim, Alice convence 6 a ir e ajudar seus antigos camaradas na defesa do reino contra os demônios. Para fazer os preparativos para a próxima batalha, 6 corre pela cidade assediando todas as mulheres que ele encontra, a fim de obter mais pontos de maldade. Rose e Snow acabam se encontrando com ele, e 6 explica a Snow que ele tem que fazer coisas mais como essas para obter os pontos o suficiente para ajudar na luta contra os demônios. Snow se recusa a aceitar sua ajuda, e é preciso Rose para impedi-los de lutar. Infelizmente, a reputação de 6 percutiu por toda a cidade, tornando mais difícil para ele se locomover sem atrair atenção. Então ele desiste de ajudar o reino. Porém, eles recebem a notícia do desaparecimento do escolhido. Alice deduz que eles são a razão pela qual o escolhido não teve a chance de ficar mais forte, por conta deles terem capturado a torre ao invés do escolhido. Eles decidem deixar o reino para trás, mas então Tidus aparece. Ela os perdoa por serem espiões e pede que eles fiquem, apenas para testemunhar os últimos dias do reino, para que possam contar sua história. 6 e Alice escolhem honrar seu pedido e ficar no palácio, onde eles encontram seus ex-companheiros, mas eles não planejam se juntar à luta. No dia seguinte, enquanto o exército dos demônios está marchando em direção à cidade, 6 e Alice permanecem ao lado da princesa e observam a batalha. O grande exército demoníaco é liderado por Raine. Ela consegue sentir os comprimentos de onda produzidos pelo seu catalisador, mas assim que ela está prestes a recuperá-lo, Raine acaba tendo uma surpresa bem desagradável. Acontece que seu catalisador foi colocado sobre um campo minado, que 6 preparou para ajudar a defender a cidade.